Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui ainda para falar aqui no nosso canal, né, o Observador, sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia, que parece estar perto. A gente espera que sim, né, gente? E esse é um encontro, né, do fim de semana entre o Putin e o Trump no Alasca, que aliás foi um encontro bem, bem bacana, assim, eu achei muito bem organizado pelo Trump, né? Com todos aqueles bombardeiros e B-2 e aqueles F-16 e F-22, assim, para deixar bem claro, né, quem é que manda, né? A maior força aérea do mundo qual é? É disparado, se juntar todas as forças aéreas do mundo, você não chega a 20% da força aérea americana, né? Aí, gente, agora a ideia é a seguinte, é de que em 2 semanas haja um encontro entre Trump, Putin e Zelensky. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Houve então a reunião do Putin com o Trump e depois a reunião do Zelensky, Emmanuel Macron, a Van der Leyen lá, né, da União Europeia, a von der Leyen e o premier alemão e outros, né, que se reuniram ali para fazer uma proteção ao Zelensky, né? E eles saíram com um acordo que parece que os países estão dispostos a fazer, né? Aí tem a imprensa falando também que o Trump estava cochichando com o Macron, falando baixinho. Aonde, gente? Aquela reunião e depois a conferência de imprensa. E estava todo mundo no salão ali, né, na Casa Branca, tinha sei lá, umas 100 pessoas, todo um do lado do outro, câmera, o pessoal repórter, jornalista e embaixadores, e o vice-presidente, o Marco Rubio, o secretário de Estado, um monte de gente ali em volta, o Macron, né, e os outros líderes da Europa, da União Europeia, todo mundo junto ali, eles estavam conversando baixinho, ninguém fica falando alto, né? E a imprensa falando, nossa, o Trump cochichou com o Macron, o microfone estava aberto e pegou ele falando que o Putin quer fazer um acordo por mim. Ainda traduzem tudo errado. Mas vamos ver, o que o Zelensky está querendo? Ele está querendo o fim da guerra, está dizendo que a Ucrânia está defendendo seu território, né? Agora, existe a possibilidade de uma troca de territórios, né? O presidente americano falou que é necessário abordar possíveis trocas de território. Putin ele está querendo a região de Donbass, na Ucrânia, parte que está ocupada pelo exército ucraniano, né? E em troca de Donbass ele poderia retirar tropas russas de outros territórios dentro da Ucrânia, né, gente? Os territórios, eu estava dando uma lida aqui, os territórios são a Crimeia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. E ele também, segundo a primeira conversa, ele quer que a Ucrânia se desmilitarize. E também, segundo a gente viu a reunião do Trump com o Putin, o Trump sugeriu que a Ucrânia desista de entrar para a União Europeia. Gente, é complicado demais, né? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso e assim, tentando entender se houver essa troca de territórios, digamos assim, né, de porções de território ali no leste, no nordeste da Ucrânia, que faz divisa com a Rússia, para onde vão essas populações? O pessoal fica no mesmo lugar? Né? O cara que tem um comércio lá, um supermercado, né, de repente aquilo ali é anexado pela Rússia. Como é que fica, né? Cara, é complicado demais. E para onde iriam as populações pobres, né? O pessoal que mora de aluguel? Gente, guerra é uma coisa terrível, né? Deixa eu ver que mais, alguma coisa mais importante aqui. A gente está aguardando agora essa terceira reunião, né? Que seria uma reunião entre os três, Putin, Zelensky e a intermediação com o Trump, né? O jornal Financial Times disse que a Ucrânia se comprometeu então a comprar 100 bilhões de dólares em armamento americano num financiamento bancado pela União Europeia, né? Com garantia de que será protegida a Ucrânia pelos Estados Unidos, né? O presidente Macron, o Fracon, né, disse que existe realmente uma garantia de segurança do exército ucraniano, que é um exército robusto, capaz de impedir uma nova invasão
e Zelensky anunciou que os aliados vão formalizar essas garantias em um prazo de 10 dias. Cara, é complicado demais, né? Você vê que o erro é do Putin, né? Mas, por outro lado, o Putin diz que ele não quer anexar coisa nenhuma. O que ele está fazendo é defendendo populações russas que vivem em território ucraniano. Então, cara, é muito complicado, né? Putin ainda falou que a posição da Rússia permanece inalterada, exige a retirada completa de tropas ucranianas de território russo e está reivindicando ainda quase 20%, né? 19% do território ucraniano, que são Crimeia, parte de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk, que a Ucrânia não entre para a OTAN, e ainda questiona se o Zelensky é mesmo presidente da Ucrânia ou não. Ainda questiona a legitimidade, né, das eleições que colocaram Zelensky na presidência. Assim, já era para ter havido eleições na Ucrânia, mas a Constituição ucraniana, que eu estava lendo sobre essa Constituição ucraniana, ela suspende eleições em período de guerra, tanto civil quanto invasão estrangeira. Então, qualquer país é assim, né, gente? Você não vai fazer eleições no período de uma guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Franklin Delano Roosevelt, o FDR, ele ficou quase 4 mandatos no poder, desde do crash da Bolsa em 29, né? Porque estava no meio da guerra depois, entre 1940 41, né, quando os Estados Unidos entraram na guerra, até a morte dele em 1945, Franklin Delano Roosevelt, considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, agora suplantado pelo Trump, né? Trump agora, segundo alguns analistas, já é o maior presidente americano da história, pelo menos da história moderna. Isso aí já é fato, né? Está tentando o quê? Reequilibrar a balança econômica do mundo, trazer de volta os investimentos que foram para o Oriente de volta para o território americano, trazer fábricas de volta para os Estados Unidos, né? A Apple, por exemplo, ele deu agora um balaio de gato na Apple aí, que a Apple vai ter que dar um jeito de trazer fábricas de volta, né? Porque, eu estava lendo, gente, 80% do que a Apple produz é produzido fora dos Estados Unidos. 80%. Então, é uma questão de logística, de questão financeira, de mão de obra, é mais importante a mão de obra, né? E qualidade também. Então, a gente tem que tentar entender o que o Trump está fazendo. E a questão de uma guerra na Ucrânia, ela é bastante sensível, porque fica no quintal da Europa e a Europa não quer saber de guerra, né? Por isso que está todo mundo lá negociando. A mulher a chefe da União Europeia, o chanceler alemão, o presidente francês, está todo mundo junto tentando negociar para acabar de uma vez com essa guerra, né? Mas é isso, pessoal, vamos lá, vamos continuar aguardando agora a reunião entre essa chamada de reunião trilateral, né? Entre Putin, Zelensky e o Trump. Vamos ver, vamos aguardar. Valeu, pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje é 19 de agosto, estamos juntos aí, vamos acompanhar as bombas do dia. O que vai rolar hoje no Congresso, aquele negócio do Flávio Dino de ontem, hein? Caramba, que doideira, cara, bagunçou completamente o coreto o Flávio Dino ontem. Vamos lá, vamos falar sobre isso hoje ainda. Valeu, pessoal, obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.